Bom dia! Hoje a gente começa mais uma leitura. Hoje, então, a gente está na página 61. Antes disso, a Vânia vai fazer a nossa oração e depois a Sávia lê, Sávia? Leio. Então tá. Então, primeiro a Vânia faz a oração e depois a Sávia lê. Só um minutinho. Senhor Deus, entrego em tuas mãos a minha vida, a nossa vida, a vida de todos os que estão aqui presentes, de todos que vão assistir gravado. Senhor, peço, Senhor, que nos capacite, que nos prepare, que abra nossa mente, que a gente aceite a nossa situação de aprender, que cada aprendizado seja abençoado por Ti. E que capacite cada vez mais para que possamos, juntas, alcançar todos os nossos objetivos conforme a Tua vontade, Senhor. Amém. Amém. Tá. Estão me ouvindo bem, né? Sim. A Bíblia de Vendas, parte 1. A regra, os segredos, a diversão. Segredos. Ouça. Estudá-lo. Você quer saber um segredo? Para dominar uma ocupação, você deve conhecer seus segredos. Conhecer os segredos de vendas pode lhe poupar anos de frustração e esforço em vão. Aprenda esses segredos de vendas e domine o mistério. O livro dos segredos. 50% do sucesso consiste em acreditar que você pode. Em termos simples, você se torna o que quiser. Por que os representantes de vendas fracassam? Porque eles acreditam que vão fracassar. Você tem uma atitude positiva? Todos dizem sim, mas menos um em 1000 realmente tem. Menos de 1 em 1000 realmente tem. 0,1%. Você verdadeiramente faz parte desse pequeno percentual? Tudo que você precisa para saber é passar neste teste simples. Vamos lá. Coloca aí quantos sims você teve, tá? Assista o noticiário cerca de 1 hora por dia? Se sim, marca um ponto. Leia o jornal diariamente? Outro ponto. Leia uma revista de notícias toda semana? Às vezes tem um dia ruim o dia todo. Meu emprego é maçante. Fico irritada durante 1 hora ou mais. Converso com pessoas negativas e expresso minha solidariedade. Procuro culpar os outros quando algo dá errado. Quando acontece algo errado ou ruim, digo aos outros. Fico irritada com meu marido e não converso durante mais de 4 horas. Levo problemas pessoais para o trabalho e os discuto. Espero pelo pior e planejo de acordo. Fico incomodada com o mau tempo, frio demais, calor demais, chuva demais. O suficiente para fazer comentários a respeito. Quantos sims? Escrevam nos comentários. Deus está vendo, gente. Já vou te dar para assumir. Escrevam aqui nos comentários quantos sim, a gente vai tirar foto. Alice já está rindo. Se identificou, querida? Né? E aí a Sábia vai seguir, então. Pode seguir, Sabinha. De 0 a 2 sims, você tem uma atitude positiva. De 3 a 6, sim, você tem uma atitude negativa. 7 ou mais respostas sim, você tem uma atitude, você tem problema de atitude, problema sério. Mais de 4 respostas sim, saia e invista em livros, CDs,
cursos do Dale Carnegie, Norman Vicente Peale, Napoleão Hill. Essas pessoas lhe dizem como você pode e não por que não pode. O caldo engrossa. Vários testes americanos têm revelado os seguintes dados estatísticos alarmantes sobre por que os representantes de venda fracassam. 15% de treinamento inadequado, tanto em relação ao produto quanto às habilidades de venda. 20% são poucas habilidades de comunicação verbal e escrita. 15% chefia ou gerência problemática ou fraca. E 50% por causa das atitudes. Parece quase impossível, não é? Os representantes de venda, ou qualquer um, poderia ter mais de 50% de sucesso se mudassem a maneira de pensar. Earl Nightingale tem uma famosa fita, O Segredo Mais Estranho, que revela o segredo de uma atitude positiva. Nós nos tornamos o que pensamos ser. Mas é uma disciplina que exige dedicação e deve ser praticada todos os dias. Lembra quando a gente fazia aqueles áudios à magia, Kátia? Eram 28 dias, né? E quem não conhece, procura no YouTube a magia de Rhonda Byrne, que vale a pena. Porque é igual ele está falando aqui. É uma disciplina que exige ser praticada diariamente. Voltar, né, Sábia? Hã? A gente podia voltar a implantar isso na sala. Bora né? voltar, porque no Lembra disso? início eu pensava assim, gente do céu, mas não é possível que eu estou fazendo isso. É um negócio sem noção, porque eu estava passando por desafios tão grandes que aquilo se tornava meio que irreal, mas era tudo ridículo, mas era tudo a minha mente tentando me deixar naquela zona de conforto. Exato. Naquela, a Grace Gioviani falava que era um lugar quentinho, mas era uma banheira cheia de cocô. Então, a Foi gente... pouquinho, quentinho, mas na verdade você estava na merda. Ela falava desse jeito. Justamente. Então, quem não conhece, eu acho que vale super a pena, porque é sobre isso. Vamos procurar e ver se a gente manda todo dia na unidade. Tá bom. Quer começar a mudar sua atitude? Ela afetará miraculosamente o seu sucesso e renda. Viva esses pensamentos e exercícios. Quando algo dá errado, lembre-se de que não é falha de alguém. A falha é sua. Você sempre tem e teve opção. Se você acha que está tudo bem, está. Se você acha que não está tudo bem, não está. Ignore as notícias inúteis. Trabalhe num projeto que vale a pena. Faça um plano ou algo para melhorar a sua vida. Nossa, isso hoje é uma das coisas que mais rouba a atitude nossa. As fake news, as IA da vida, as mentiras, as conversas que não levam a gente para lugar nenhum. Durante um ano, leia apenas livros e materiais com mensagens positivas. Isso muda totalmente a vida da gente. Quando você enfrenta um obstáculo ou algo dá errado, procure uma oportunidade. Essa oportunidade pode ser uma pessoa que já esteja onde você quer chegar. Ouça CDs sobre atitude.
Participe de seminários e faça cursos. Ignore as pessoas que lhe dizem: você não consegue. Pode ser seu marido, sua mãe, sua filha, quem for. Não acredite. Ou que tentam te desencorajar. Verifique sua linguagem. É meio cheia ou meio vazia? Nublada ou ensolarada? Evite por quê? Não posso, não vai dar. Diga por que você gosta das coisas, das pessoas, do emprego, da família, e não porque não gosta. Ajude os outros sem esperar nada deles e sem fazer comparações. Se você diz não sou porque ele também não é, quem perde com isso? Se você diz por que eu deveria quando ele só, quem sai perdendo? Quanto tempo você fica de mau humor? Se for mais de 5 minutos, algo está errado. Reflita sobre as bênçãos todos os dias. Agradeça a hora que abrir o olho. Agradeça, entregue o dia ao Senhor. Acredite, visualize tudo que você quer viver naquele dia. Se você pegar aquela hora por dia que gasta atualmente assistindo a noticiários e convertê-la em ação positiva, ou aprender algo para si mesmo, para seu negócio ou sua família, no final de um ano terá acumulado mais de 15 dias inteiros de 24 horas. Isso ajudará a ter mais sucesso. 15 dias por ano assistindo a noticiários ou 15 dias por ano construindo o seu futuro. A opção é sua. Quando Vince Lombardi disse: vencer não é tudo, é a única coisa. Esse livro também é maravilhoso, A Única Coisa. Ele deveria ter substituído a palavra vencer por atitude, para chegar mais perto da verdade. Jeffrey. Você nasceu para vender? Não. Você aprende a ganhar. Você ouviu, provavelmente já disse: aquele cara é um vendedor nato. Bobagem. Essa é uma das grandes falácias em venda. Vender é uma ciência, uma habilidade adquirida. O representante de venda que você pensava ter esse talento nato desenvolveu a custo os traços e as características necessárias. E depois foi aprender e aplicar a ciência de vender. Faça esse teste de inventário pessoal. São 21 traços e características de excelentes representantes de venda. Quantos deles você possui? Nota importante. Para representantes de venda, há um meio termo entre sim e não, chamado estou trabalhando nisso. É melhor marcar não, até que alcance essa característica. Marque sim ou não. Estabeleci minhas metas em redação? Tenho uma boa autodisciplina? Sou automotivado? Quero adquirir mais conhecimentos? Quero desenvolver relacionamentos? Sou autoconfiante? Gosto de mim? Adoro as pessoas? Adoro um desafio? Adoro vencer? Posso aceitar a rejeição com uma atitude positiva? Posso lidar com detalhes? Sou fiel? Sou entusiasta? Sou observador? Sou um bom ouvinte? Sou perceptivo? Sou um comunicador hábil? Sou um trabalhador dedicado? Quero conseguir segurança financeira?
Sou persistente? Responda. Uau! Responda a mais de 15 com um sim honesto e você terá o que quer. Entre 10 e 14, pode ir para qualquer um dos lados. Suas chances são melhores se respondeu sim a conhecimentos, entusiasta, autoconfiante, perceptivo, automotivado e persistente. Com menos de 10, não se aventure, mesmo que signifique a paz mundial, o fim de uma doença e a ajuda de um programa espacial. Note bem, nenhuma das afirmações disse nada sobre fechar venda ou superar objeções. A ciência da venda pode ser aprendida e aplicada facilmente se você incorporar os traços sugeridos. Tudo o que você tem a fazer é acreditar que pode, comprometer-se a fazê-lo e cumprir seus compromissos. O que há de errado com esta venda? Deixa eu falar um negocinho aqui que eu estava comentando ontem com a Alice. Estou pensando seriamente no próximo livro ser esse aqui, ó. Sem Medo da Rejeição. Nossa, diz que ele é maravilhoso, eu não li ainda não. Porque o que acontece? Boa parte desses 21 itens aqui, talvez você não tenha essa habilidade ainda, porque primeiro precisa trabalhar essa aqui. Porque se eu tenho medo da rejeição, eu jamais vou dizer que eu me amo, né? E aqui, inclusive, tem o automotivada. Eu não vou me automotivar porque eu não sei o meu valor, porque eu tenho medo de ser rejeitada. Então, a raiz de muita coisa emocional, profissional, começa aqui, ó. Então, eu estava com uma intenção, e aí a Alice conversou comigo ontem, e falei, Alice, eu acho que eu vou mudar a ordem. E aí, já vou contar para vocês aqui, tá? A minha intenção era, depois do que a gente está lendo, a gente lê esse aqui. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Só que, se eu tenho medo de rejeição, eu vou ter dificuldade disso aqui. Então, a gente vai ler primeiro esse, sem medo de rejeição, e depois a gente vai para o como fazer amigo e influenciar pessoas. Tá? Já estou trazendo spoiler para vocês. Para você já pedir, né? Para vocês já pedirem. Depois eu vou procurar link promocional, alguma coisa e mando. O do Dale eu tenho, esse da rejeição. Posso falar? Pode. Essa palavra é tão complicada porque minha irmã me deu uma ideia. A primeira coisa que veio na minha mente falou assim, como assim? Você vende a produto, como que você vai oferecer pudim? O que tem pudim com venda de produto? É a primeira coisa que veio comigo. Aí eu fiz isso para meu uso e comecei a postar. Então, daí na segunda postada que eu fiz, eu já tive cliente já agendando, pedindo um produto. Obrigada. De nada. E aí, o que a gente precisa ver? Às vezes é o medo da rejeição, né? É aquela preocupação do que vão pensar de mim. Eu fiz o pudim, eu tenho a Mary Kay, vão achar o quê? Vão achar que você é uma empreendedora. Porque quem usa produto, come pudim. Come outras coisas. E tá tudo bem, né? Inclusive, eu quero pudim agora. Isso mesmo. A gente tem que tirar as amarras, né? As coisas que nos feriram, principalmente enquanto criança, não porque nossos pais foram maus. A maioria não. É porque eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. E a gente tem obrigação de não passar isso para os nossos filhos. Quebrar aqui. Mostrar para eles que eles podem. Falar que ama. Pôr no colo. Beijar.
demonstrar afeto nunca foi problema. A gente não torna a pessoa mais fraca por demonstrar afeto. A gente não fica vulnerável por dizer, Kátia, você é a pessoa que mais me incentivou a mudar, a ser diferente, a acreditar em mim. Então, isso não dá poder para outra pessoa te diminuir. Você não se torna uma pessoa mais fraca por demonstrar sentimento. Quantas vezes a gente já ouviu dos nossos pais, não compartilha coisa ruim, não fala do seu sofrimento, não demonstra que você... Claro que a gente não pode fazer isso a quatro ventos, mas, gente, a gente tem que compartilhar coisa boa e coisa ruim, para ficar livre daquilo, para ver que não é só a gente que está sofrendo daquilo, para ver que tem pessoas que já superaram o que a gente está passando. Então, por isso que eu amo tanto leitura em grupo, porque a gente se fortalece, a gente vê que tem pessoas que estão passando a mesma coisa que a gente, ou que já superaram, ou alguém que está passando alguma coisa que você já superou, aí você vai lá no privado e fala para a pessoa, estou aqui, conta comigo. Não é assim? Aí eu ler é um problema, né? Porque para toda linha eu tenho um comentário. É assim que a gente gosta. O objetivo aqui é esse, é contribuição, né? É expansão de mente. A gente não está aqui só para ler um livro. A gente está aqui para poder ter um ambiente seguro, para compartilhar, igual a Luzia compartilhou, e as outras pessoas poderem contribuir. Acho que por isso que é tão gostoso, né? Então, tá. Página 67. O que há de errado com esta venda? Você, amigo. Em 25 anos, já se passou tanto tempo assim de treinamento de vendas? Nunca um representante de vendas veio até mim e disse, Jeffrey, eu não fiz a venda e a culpa é minha. Eles cometem o erro fatal de culpar as outras pessoas, circunstâncias e pessoas pela sua própria inabilidade de criar uma atmosfera de compra. E esse erro é uma faca de dois gumes. Você está culpando a parte errada. E 2, você joga a culpa em vez de assumir a responsabilidade. Com isso, deixa de ver a necessidade urgente de mais treinamento para melhorar. Eu identifiquei 12,5 falhas fatais em vendas. As verdadeiras razões pelas quais os representantes de venda deixam de realizar uma venda. Por mais que este seja um exercício doloroso, porque você não se avalia em vez de simplesmente lê-los. E para que você os desfrute ao máximo e se beneficie deles, uma sentença remediadora ou sugestão, sem falhas, segue cada uma das falhas. Aqui estão as falhas fatais. Quantas delas são fatais para você? Pegue uma caneta vermelha e, conforme você as lê, coloque um F naquela que quer melhorar. 1. Ser um cachorrinho, uma marionete ou um peão. Os representantes de vendas estão muito felizes em obedecer sem obter um compromisso ou acrescentar uma ideia ou pensamento. Sem falhas. Ao mesmo tempo em que você envia uma brochura, agende uma visita. Quando recebe uma solicitação para uma proposta, tente alterar alguns dos termos para favorecer a sua seleção. 2. Falar antes de perguntar. O seu médico lhe disse qual escola de medicina ele frequentou? Não. Há quantos anos ele pratica medicina? Não.
Ele pergunta onde está doendo? Sem falhas. Faça perguntas interessantes. Faça perguntas que revelem dor ou emoção. Faça as perguntas que o seu concorrente não faz. Fazer um acordo verbal pelos serviços que serão fornecidos. Nada é mais fatal do que o seu cliente potencial pensar que há mais na negociação além de você. Quando ele diz, pensei que você tivesse dito que. O que vem a seguir é um problema. Sem falhas, escreva e repita todas as promessas e termos. 4. Referir-se negativamente à concorrência. Ok, existem muitos sujeitos canalhas. E daí? Quando você fala mal deles, você está se rebaixando. Sem falhas, sempre se refira à concorrência como padrão da indústria e minha concorrência valiosa. 5. Fazer um follow-up para ver se você recebeu o meu panfleto e ver se tem alguma pergunta. O representante de venda acha que ele está sendo visto como útil e profissional, mas ele é um mala e parece um bobo. Sem falhas. Ligue com ideias e perguntas inteligentes. 6. Perguntar. O que será preciso para ter seu negócio? A pior pergunta em vendas. Ela sempre levará à mentira, tópicos de preços mais baixos e a perda de respeito do comprador para com o vendedor. Sem falhas. Gostaria de ter a oportunidade de compartilhar com você porque alguns dos meus clientes compraram de mim, mesmo eu não tendo preço mais baixo. 7. Presumir que o cliente potencial não ouviu essa bobagem antes. É provável que o cliente potencial tenha uma noção preconcebida da sua empresa, seu produto ou de ambos. Talvez você queira mudar isso antes de começar. Sem falhas, faça com que eles peçam uma demonstração ou uma apresentação de vendas. Sem falhas, pergunte qual foi sua experiência com até agora? Ou como você descreveria meu produto para mim? Presumir que o cliente potencial ainda não se decidiu. Toda vez que a gente presume, a gente erra. Porque na cabeça do cliente pode estar totalmente diferente do que a gente pensa. Então a gente não pode, quem vende não acha, não presume, faz pergunta. 8. Presumir que o cliente potencial ainda não se decidiu. Sua reputação pode tê-lo procedido. Seu cliente potencial pode já ter decidido comprar de outro. Ou talvez ele tenha decidido comprar de você e está usando sua apresentação de vendas para confirmar e não decidir. Sem falhas, faça amizade o mais rápido possível antes de começar. Faça algumas perguntas sobre onde eles se encontram na escala de tomada de decisão. 9. Não acrescentar algo de interesse ou valor para o cliente potencial quando faz a chamada de follow-up. As chamadas de follow-up são imprecisamente definidas como checando o seu dinheiro. Vocês já se decidiram? Sim, amigo, e escolhemos você, mas não vamos te contar. Acorde, sem falhas. A melhor hora de criar, brilhar e ser lembrado é depois da proposta ou apresentação.
Pense em informações valiosas para o cliente potencial, não apenas em perguntas sobre como encher sua carteira. 10. Tentar superar as objeções com suas próprias palavras em vez de usar testemunho de cliente. Uma objeção é uma declaração que diz: você ainda não me vendeu, mas estou interessado. Sem falhas. Use testemunhos para superar as objeções. Este é um processo complexo, porém o meio mais poderoso, o único, em sanar as dúvidas de seus clientes prospectivos. Nota: caso seja forçada a usar suas palavras, faça perguntas interessantes. Não perguntas afiadas, do tipo antigo de vendas, em vez de fazer declarações. Informações grátis. Quer saber quais são as 3 maiores falhas em vendas? Visite o site gitomer.com. Cadastre-se e se esta for sua primeira vez, digite as palavras Big Tree no campo Gitbyte, né? Que está em inglês. Eu acho que essa parte, essas 2 páginas, para quem está sem o livro, seria interessante a gente fotografar e colocá-la no grupo. O que você acha, Kátia? Porque para quem está só ouvindo, parece meio confuso. Página 69. Eu acho. Você está perdendo oportunidades porque vive focado demais em obstáculos? A ponte entre o positivo e o negativo. Nos negócios, a maioria das pessoas foca no que não pode ser feito, em vez de focar no que pode ser feito. Elas se aniquilam mentalmente ao dizer a si mesmas: não vou conseguir falar com ele pelo telefone. Ninguém vai retornar minha ligação. Ninguém vai me entregar. Eu perdi a hora. Eu me esqueci. Eu não escrevi. Ninguém me disse. Ou pateticamente, estou fazendo o melhor que posso. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se a gente trocar essas falas, a nossa realidade muda. Pense como você se sentiria se alguém usasse com você as mesmas circunstâncias das quais você está choramingando. Você iria querer ouvir ou iria querer evitar essa pessoa, custe o que custar? A resposta é óbvia. Mas há uma resposta melhor e ela está na sua habilidade de ser ou não ser positivo. Eis a questão. Se você focar na antecipação positiva e no desfecho positivo, então resultados positivos acontecerão. Aqui estão 7,5 atitudes no trabalho que você pode fazer para manter o foco, a intensidade, o estímulo e o compromisso necessários para mudar sua direção. E ai de mim, para uau, que vida boa. Eu estou já na perspectiva de uma casa maior com um espelho maior, porque o meu está cheio de post-its. 1. Pare de culpar as circunstâncias pela sua situação. Não é a chuva, o carro, o telefone ou o produto. É você. Você tem uma opção em tudo que faz. Escolha uma forma melhor. Não ponha a culpa no caminho. Mude-o. Não ponha a culpa na situação. Mude-a. Pare de culpar outras pessoas pela sua situação. Assuma responsabilidade por si mesmo e por suas ações. Se você está constantemente culpando outras pessoas, quer saber, amigo? Supere isso. Não são elas. Conheça melhor seu cliente efetivo ou potencial.
Conhecer seu cliente é uma arma tão poderosa para evitar problemas quanto para lidar com eles. Se você não consegue falar com o cliente potencial ao telefone, a falha é sua por não saber qual a melhor hora de encontrá-lo. Saiba a hora de ligar, saiba quando uma decisão deve ser tomada. Confirme duplamente cada compromisso. Persista até obter uma resposta. Um cliente potencial respeitará um vendedor tenaz. Se são necessários de 5 a 10 exposições para fazer uma venda, você tem o que é preciso para chegar lá? Mesmo que a resposta seja não, pelo menos você sabe qual a sua posição. Saiba qual a sua posição, ou qual deveria ser. Gerencie seu tempo. Almoce com um cliente e não com um amigo. Mantenha registros perfeitos. Saiba o suficiente sobre seu cliente efetivo ou potencial para que o follow-up seja fácil e interessante. Você está suficientemente organizado para conseguir a 10ª exposição e ter controle suficiente da situação para fazer sua venda? Aqui eu tenho um testemunho. Eu ainda sou muito do papel. E graças a Deus por isso. Porque tem pessoas que a agenda, as anotações sobre cliente, nós da Mary Kay, que a gente tem que saber que produto que o cliente usa. Tem muita gente que põe tudo, absolutamente tudo, no celular. Aí acontece de opções. Você ser roubada e não recuperar os dados. Você trocar de celular, gente, eu tinha tantas notas importantes no meu bloco de notas do celular, como, por exemplo, as bases das minhas clientes. Aí a Kátia me falou assim, Sávia, eu reclamei para ela que eu troquei de celular e perdi todas as notas. E aí eu tinha ficha de quase todas as clientes. E aí o que é que eu comecei a fazer? Eu pus nos contatos, então tem o nome da cliente com o telefone e a base que ela usa. Porque se ela me ligar, eu tenho ali na mão, na rua, onde eu estiver. Se eu estiver em outra cidade, na praia. Ela, ai, Sávia, minha base está acabando, mas eu não sei qual que é. Eu joguei fora o tubo. Não, eu sei. Eu já vou te entregar. Então, a gente não pode confiar só no eletrônico. E isso mostra a qualidade da consultora, né? As minhas clientes, elas sempre falam, eu fico impressionada que você saiba a cor da minha base. Porque eu faço questão de falar, por exemplo, ela fala assim, eu quero uma base. Eu, isso aqui é a BW260? Ela, Kátia, eu fico impressionada. E aí, vou falar para vocês o que eu fiz semana passada. Semana passada eu tinha uma consulta, quinta-feira, né? Hoje tem uma semana. E aí eu sabia que eu ia demorar. Catei a minha mais velha e falei, vem cá, vou montar uma mensagem padrão. Você vai colocar o nome dela aqui nesse lugar e a cor da base dela aqui. A minha filha fez o levantamento das cores das bases, tá até aqui ainda, ó. A letrinha dela. Ela fez o levantamento das cores das bases. Eu falei, agora você vai procurar por essas bases no meu celular, porque tá tudo salvo, tipo, bronze W100. E você vai mandar mensagem para cada uma, chamando pelo nome e perguntando se ela precisa de reposição. Consigo continuar. E aí, eu tava lá na consulta e a Bibi tava mandando mensagem. Gente, eu fiquei impressionada com o tanto de mensagem que a minha filha mandou. E quando eu cheguei, ela falou, mãe, desculpa, eu não consegui mandar para todo mundo porque a energia acabou. Tava chovendo e a energia acabou. E aí desligou o computador e quando ele ligou, eu não sabia pôr no WhatsApp da senhora no computador de novo. Então, ela achando que tinha sido pouco e eu impressionada com o tanto que tinha sido. Então, fica aqui uma consciência, né? Primeiro, aproveitem os filhos, os irmãos, os sobrinhos, né? É uma boa oportunidade. Segundo, olha só, como a gente nunca acha que é suficiente, né?
Isso porque está sendo criada diferente já. Mas eu, abismada com o tanto que ela tinha mandado de mensagem, e ela chateada porque tinha mandado pouco. Então, será que a gente não está fazendo isso com a gente também, achando que a gente está fazendo pouco? Né? Vamos continuar então. Foi o 6, né? Agora é o 7. Né? Agora é o 6. Agora que é o 6. Eu tô com 6 na cabeça, não lembrava se tinha acabado ou não. 6. Trabalhe em suas habilidades todos os dias. Livro, CD, seminário. Pode ser que você não leia livros suficientes, nem ouça CDs suficientes. Eu o desafio a fazê-los 1 hora por dia. 1 hora por dia, 7 dias na semana, por 1 ano, é igual a mais de 9 semanas completas de trabalho. Pense no que você poderia fazer para melhorar seu foco e a sua base de conhecimento na próxima vez em que ligar a televisão despreocupadamente. Eu ouço muito dirigindo, mas eu tenho a consciência de estar presente. Como isso? Então, se eu vou buscar as minhas filhas, eu ouço quando estou sozinha no carro. Então, daqui até a escola eu ouço. Cheguei lá, eu pauso e na volta eu volto ouvindo elas, estando presente, mãe presente. Não é só estado, só o corpo, é tudo, né? Isso é legal de falar, porque às vezes a gente está tão empolgado em algo que a gente deixa de dar atenção para quem está ao redor, quem é mais importante, né? Inclusive a Bíblia. Eu tenho um propósito de ler o Salmo 91 todos os dias. Eu lembro a primeira vez que a gente não conseguiu ler o Salmo, a gente estava passando por um problema financeiro, muitas coisas acontecendo, sabe? O carro quebrando toda hora, enfim. Problemas de saúde acontecendo aqui em casa. E Deus mandou um anjo para me falar para ler todos os dias o Salmo 91 e a gente fez um propósito. E aí eu lembro que a minha caçula estava muito mal, muito doente, já tinha ido para o hospital aquele dia várias vezes. E a gente estava chegando no fim do dia e a gente não tinha lido o Salmo 91. E meu marido falou assim, não vai dar tempo da gente ler o Salmo 91. Eu falei, vai sim. E aí eu procurei a Bíblia online. E aí a gente colocou no carro e a gente foi ouvindo o Salmo 91 enquanto levava ela para o hospital. Então, dá para a gente fazer muita coisa ouvindo quando dirige, que a maioria aqui dirige, né? E aí esse testemunho também traz para você a consciência de que você precisa aprender a assumir os seus compromissos, mesmo em meio à dificuldade. Na cabeça do meu esposo já não dava mais. A minha cabeça estava, como a gente resolve isso? Porque a gente vai fazer sim. E sabe o que aconteceu depois? O meu marido aprendeu a estudar a Bíblia dirigindo. E ele dirige muito, porque às vezes faz viagens aí, né, no Mato Grosso afora, às vezes vai até para outros estados. E aí sabe o que aconteceu? Como ele começou a ouvir a Bíblia, o Cid Moreira, né, ele gosta bastante, e aí ele começou a estudar filósofos, teólogos, ele começou a aprofundar na Bíblia. E ele começou a fazer isso de serviço. Então, às vezes, ele era o motorista da vez e ele ia daqui até Diamantino, ouvindo a Bíblia. Então, ele começou a influenciar no trabalho dele. O colega, o que é isso? Cara, respeita, é a Bíblia. O cara, não, desculpa. E aí, já chegou um ponto que, às vezes, os colegas falam, não vamos colocar a Bíblia? Põe aí, cara. Eu gostei aquele dia. Olha que legal, gente. Tudo começou com um dia que a gente não conseguia ler o Salmo 91. Então, olha como é importante. Não desistir, não olhar para o problema, e sim para a solução do problema. Tá. Já li tudo aqui? Não. 1 hora por dia, 7 dias por semana. Pense no que você poderia fazer para melhorar seu foco, sua base de conhecimentos na próxima vez que ligar a televisão despreocupadamente. Sim, eu tinha lido tudo. 7. Oriente-se para soluções. Em vez de se afundar nos seus problemas, por que você não passa o mesmo tempo trabalhando em soluções? Descobri que ser orientado para solucionar tem feito mais por mim do que o meu caminho para o sucesso, do que qualquer outra estratégia. Todo obstáculo apresenta uma oportunidade, se você procura por ela. Se estiver ocupada demais, concentrando-se no problema, a oportunidade passará. 7.5. Pense antes de falar. As pessoas falam sem pensar, apenas para se arrepender do que disseram. Todas as vezes em que você estiver para envolver outra pessoa, pense rapidamente sobre o que você está a dizer.
Como as palavras serão recebidas? E o que mais você poderia estar dizendo que criaria uma expressão mais positiva? Olha aí, Alice, ouvir nossa conversa ontem. A meta é um resultado ou resposta positiva. A ação parece simples, mas ela requer muita autodisciplina. Tente-a algumas vezes, você ficará pasmo com os resultados. E foi bem uma coisa que Sábio falou esses dias sobre o nosso tom de voz, né? Pode ser mal interpretado, porque a gente fala firme, né? Oportunidade de atitude. Você recebeu um saco de cimento e um balde de água. Você pode construir um degrau, uma ponte, para subir, ou um bloco para tropeçar. Gente, olha essa frase. Essa é poderosa, hein? Rapaz, você recebeu um saco de cimento e um balde de água. Você pode construir um degrau, uma ponte para subir ou um bloco para tropeçar. Então foi um tapa na cara, assim, perfeito. A escolha e sempre foi sua. Você está deixando passar oportunidades porque está muito focado nos obstáculos? Eu amei isso aqui. Amei por força. Não use uma porção de técnicas de vendas desgastadas para pressionar a comprar o que não quer. Como o cliente quer ser tratado honestamente? Para ser o melhor representante de vendas do mundo, e espero que você se considere assim, você deve reconhecer que ouvir é o primeiro mandamento das vendas. Por isso, comecei a ligar para as pessoas que compram e perguntar o que elas gostariam que os representantes de venda fizessem. Como elas gostariam que eles agissem, o que gostariam que dissessem ou não dissessem. E eu ouvi e escrevi. A não ser que você só anote os pedidos, a maneira como trata, lida com um cliente potencial determinará a frequência com que você consegue o pedido. Em uma venda é sempre feita, ou você vende ao potencial cliente, ou lhe diz sim, que lhe diz sim, ou quem faz a venda é ele, dizendo não. A seguir, há uma lista de o que os clientes esperam dos representantes de venda, vinda direto da boca deles. Em resumo, estão dizendo, é assim que eu quero que me convençam. Quantos itens dessa lista você pode dizer que preenche? Cada vez que apresenta seu produto ou seu serviço, essas solicitações de cliente ajudarão a ter um sim com mais frequência. Se você as utilizar em conjunto, terá mais poder para construir um relacionamento e fechar uma venda. Sabe, eu não tirei foto do outro lado da outra página. Você tira e manda no grupo? Veja o que os seus clientes têm a dizer sobre o que eles querem que você haja. Mostre-me os fatos. Não quero uma lenga-lenga longa, arrastada. Depois de me conhecer um pouco, seja direto. Diga-me a verdade e não use a palavra honestamente. Isso me irrita. Se você afirma algo que eu duvido ou sei que não é verdade, você está fora. Quero um representante de vendas ético. Alguém disse um advogado honesto? Os vendedores costumam projetar uma reputação negativa por causa de alguns que não têm ética. Suas ações provarão sua ética e não suas palavras. O que falam de ética geralmente são antiéticos. Dê-me uma razão para seu produto, serviço ser perfeito para mim. Se eu preciso do que você está vendendo, devo entender qual que é o benefício que a compra me trará. Peraí que eu preciso botar um post-it aqui naquela frase bombástica que eu não pus. Dê-me uma prova. É mais provável que se você provar o que diz. Mostre-me uma matéria impressa para reforçar minha confiança ou para confirmar minha decisão. O comprador está dizendo, não acredito na maioria dos vendedores, eles mentem como nós. Mostre-me que não estou sozinho. Conte-me uma situação parecida onde alguém como eu teve sucesso. Não quero ser o primeiro nem o único. Preciso saber como seu produto e você funcionou em outro lugar.
Ficarei confiante se souber de alguém como eu, ou na mesma situação, que comprou, gostou, se deu bem. Mostre-me uma carta de um cliente satisfeito. Um testemunho tem mais força que 100 apresentações de venda. Explique e mostre que você me oferecerá serviços pós-venda. Já comprei muitas promessas vazias antes. Argumente e mostre que o preço é justo. Quero garantir de que o preço é justo. Faça o que eu me sinta realizando um bom negócio. Mostre-me a melhor maneira de pagar. Se quero o que você tem, mas não posso pagar, dê-me alternativas. Dê-me a opção e deixe-me decidir. Me faça uma recomendação. Diga-me honestamente. Ei, se eu não posso dizer isso, você também não pode. O que você faria se fosse seu dinheiro? Reforce minha opção. Posso estar inseguro, pois não sei se farei a opção certa. Ajude-me a reforçar minha escolha com dados que me beneficiarão e me tornarão mais confiante para comprar. Não discuta comigo. Mesmo que eu esteja errado, não quero um representante esperto me dizendo, estou tentando provar que estou errado. Você pode vencer a discussão, mas perderá, né? Não me confunda. Quanto mais complicado você for, menor a probabilidade de eu comprar. Não me diga nada negativo. Quero que tudo seja o máximo. Não faça comentários desagradáveis sobre os outros, principalmente a concorrência. Sobre você, sua empresa ou a meu respeito. Não me subestime. Os representantes de venda imaginam que sabem tudo e pensam que sou um tolo. Não me diga o que você acha que eu quero ouvir. Tampouco sou tão tapado que acho que vou comprar de outra pessoa. Não critique o que comprei, nem afirme que fiz algo errado. Quero me sentir inteligente e bem com a minha decisão. Seja sensível se eu errei. Mostre-me como os outros também erraram. Ouça quando estou falando. Quero lhe dizer o que pretendo comprar e você fica ocupado demais tentando me vender o que já tem. Cale-se e ouça. Faça com que eu me sinta especial. Se vou gastar meu dinheiro, preciso sentir satisfação. Tudo depende das suas palavras e ações. Faça-me rir, deixe-me de bom humor e é mais provável que eu compre. Meu riso significa que concordo com você e você precisa de meu consentimento para fazer a venda. Demonstre interesse pelo que faço. Pode não ser importante para você, mas é tudo para mim. Seja sempre sincero. Posso perceber se você está sendo falso só para conseguir meu dinheiro. Não use um arsenal de técnicas de venda desgastadas para me pressionar a comprar o que não quero. Não pareça um vendedor, pareça um amigo, alguém que tenta me ajudar. Entregue o que você me vende na data prometida. Se faço negócio com você e fico desapontável, é improvável que eu negocie novamente com você. Me ajude a comprar, não venda para mim. Odeio que me vendam, adoro comprar. Eu lhe passei 25 afirmações de compradores indicando como gostam de ser convencidos a comprar. Gaste pelo menos 10 minutos para escolher quantas dessas declarações você consegue incorporar na sua apresentação e filosofia de vendas. O comprador tem a melhor arma contra a técnica de vendas. Pode simplesmente lhe dizer não. Ele tem também a melhor arma para fazer uma compra, a caneta. Imagine o nervosismo dos seus clientes efetivos e potenciais em querer todas essas coisas. Eles não sabem que você está ocupado e por que eles não retornam sua ligação? Tá certo. Como um representante de vendas quer ser tratado honestamente? Eles também têm sentimentos. Se você retorne minha ligação, como um representante de vendas quer ser tratado honestamente? Eles também têm sentimentos. Se você é comprador, dono de empresa ou diretor-presidente, eu lhe pergunto, como você trata os representantes de venda? Você gostaria de saber como eles querem ser tratados?
Eu tenho conversado com milhares de representantes que falam sobre o que eles desejam que os compradores e clientes em potencial façam ou não. Se você toma as decisões para a sua empresa, quantos dos itens abaixo você pode dizer honestamente, lá vai essa palavra outra vez, que faz o seu relacionamento com o representante de vendas? Nota importante. Essa sessão não trata de um bando de representantes de vendas chorosos, lamentando-se de como estão sendo maltratados. Em vez disso, é uma série de afirmações sobre o que eles precisam para construir relacionamento com você, os clientes deles. Se você já se fez a pergunta, o que os representantes de vendas querem? Aqui estão as respostas. Retorne minha ligação. Essa é a reclamação número 1 dos vendedores, principalmente se você tem aquele terrível secretária eletrônica. Por que você não pode tomar 2 minutos do seu tempo e retornar a ligação de alguém? Você não quer que retornem quando você ligar? Atenda se você estiver na sala. Se você seleciona as ligações, não me descarte. Outro dia, liguei para Dick Kittler, presidente da Associação Mailing, a maior agência de mailing na área de Charlotte. Eu disse, Dick, por favor. E ouvi uma voz dizer, Dick Kittler. Eu disse, Dick, você não seleciona suas ligações? E ele respondeu, não quero perder nenhuma oportunidade. E aposto que ele perde algumas. Não deixe o porteiro dizer, o senhor Johnson não recebe ninguém sem hora marcada. Pelo menos tenha a cortesia de dizer ao senhor Johnson que eu estou aqui e lhe dar a opção, idiota. Diga-me a verdade. Eu prefiro saber a verdade a ser enganado ou a ouvir uma mentira sobre a situação. Tenha coragem para ser sincero. Você quer isso de mim? Não quer? Se não é você quem decide ou não é o único a tomar decisões, diga-me e diga-me quem ou quem mais faz isso. Não gaste meu tempo nem o seu. Eu gosto de você, mas quero falar com todos aqueles que tomam decisões pessoalmente. Diga-me como você se sente enquanto eu estou me apresentando. Se eu estou fazendo algo errado ou certo, eu quero saber para que eu possa atendê-lo melhor. Dê-me a atenção total durante minha apresentação. Nada de telefonemas, nem pessoas entrando, saindo ou lendo uma correspondência. Obrigada. Diga-me sua verdadeira objeção. Se você fizer isso, ajudará ambos. Sua verdadeira objeção encurtará o ciclo de vendas e nos tornará mais produtivos. Você não vai magoar seus sentimentos. Eu realmente quero saber a verdade. Faça-o dizer o que fará. Exemplo. Se você me diz que uma decisão será tomada até quarta, atenda o telefone no dia marcado e diga-me a resposta. Exemplo, você me diz para ligar na sexta para marcar um encontro. Eu ligo, sua secretária diz, ele está fora da cidade, não voltará antes de terça. Isso é pura gentileza. Cumpra com o que você diz. Não é muito pedir isso, é? Não me diga que você quer pensar no assunto. Odiamos isso. Diga-me a verdade, a verdadeira objeção, ou qual é realmente sua opinião. Admita isso, você já decidiu. Não me diga que não está no orçamento, que você gastou seu orçamento para o ano. Diga-me o que você acha do meu produto ou serviço e se você quer comprá-lo agora, no próximo ano ou nunca. Se você não tem dinheiro e quer comprar, diga-me para que eu posso ajudar a encontrar uma maneira de comprar. Não deixe o orgulho ou o ego atrapalhar o processo de vocês. Os vendedores abordam pessoas sem dinheiro o tempo todo, a maioria das vezes na realidade. Mas ainda assim, queremos ajudar. Não jogue, não diga, posso adquirir isso por menos de R$500. Você fará o mesmo preço? Eu vou fazer uma pesquisa para ver se este é o melhor negócio. E depois, talvez, eu volte a procurar. Seja direto comigo, coloque suas cartas na mesa se você quer um relacionamento duradouro como eu. Respeite-me. Muitas vezes a cortesia comum promoverá mais nosso relacionamento do que qualquer outra coisa, além de um grande pedido. Se você precisa se reunir com outros para ter uma decisão final, quero estar lá também. Assim, poderei responder as perguntas sobre meu produto ou serviço que certamente surgirão. Seja pontual, não quero esperar. Não é justo marcar comigo às 10 horas, chegar às 10h30 e dizer, sinto muito, fiquei preso. Eu direi, tudo bem, mas não é o que estou pensando.
Seja tão pontual quanto eu gostaria que eu fosse. Compareça ao compromisso. Às vezes, você diz, é apenas um representante de vendas. Qual a diferença? A diferença é a gentileza. Mostre-me que você é tão confiável quanto... Mostre-me que você é tão confiável quanto você gostaria que eu fosse. Decida agora. Você já sabe a resposta. Por que não me diz? Dê-me a venda quando eu a peço. Mesmo que isso seja uma fantasia, eu não consegui resistir em colocar na lista de coisas que um representante de vendas deseja. E, senhor CEO, que não tem tempo para nada, é grosseiro com representantes de vendas e vendedores e não retornará as ligações deles. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor tem representantes de venda? Está tratando da mesma forma que deseja que os vendedores sejam tratados em situações de venda? Pense nisso na próxima vez que não retornar um telefonema de um representante. É surpreendente como o processo de venda seria simples se os compradores seguissem a regra de ouro. Talvez, se a revisássemos para vendas e a dessemos aos CEOs, ela teria um impacto. Aqui está ela pela primeira vez. A regra de ouro para os CEOs. Haja com os representantes de venda como faria com os compradores e executivos agirem com seus representantes. Sim, acho que a gente para por aqui, né? Tá acabando, eu vou acabar, tá? Tudo bem? O ponto certo é uma ponte que pode levar uma apresentação à venda. De uma apresentação à venda. O enganoso ponto certo. Como você o determina? Todo treinamento de venda inclui essa sentença. Se você quer fazer a venda, não deixe de chegar no ponto certo. Genial! Onde está ela? Está bem à vista, a uma distância em que você pode pedir, a uma distância em que você pode ouvir. Você só precisa estar alerta. O ponto certo só funciona se você puder encontrá-lo. Aqui estão algumas maneiras de descobrir o ponto certo pessoal ou empresarial de uma conversa. Note bem, o ponto certo de uma pessoa é mais importante que os seus negócios. Faça perguntas sobre o status e situação. Aonde ele foi nas férias, faculdade, filhos dele, que os filhos deles frequentam, qual a posição da empresa no momento como surgiu a história. Faça perguntas sobre assuntos que geram orgulho. Maior sucesso nos negócios, a maior meta deste ano. Faça perguntas sobre interesses pessoais. O que faz na maior parte do tempo livre? Que esporte pratica? Quais são os seus hobbies? Pergunte o que ele faria se tivesse de trabalhar. Se não tivesse de trabalhar. Quais são seus verdadeiros sonhos e ambições? Faça perguntas relacionadas a ele. Qual é o principal objetivo da empresa dele este ano? Como ele vai alcançar esse objetivo? Na opinião dele, qual que é a maior barreira para essa meta? Olhe tudo no escritório. Procure algo que chame a atenção. Alguma coisa que se destaque das outras ou que pareça maior, mais proeminente. Procure fotos, prêmios, pergunte como ele os conseguiu. Perguntar e olhar para partes fáceis. O difícil é ouvir. Ouvir é a parte importante. O ponto certo está na resposta. Ouça a primeira coisa dita ou aludida. O que é dito, em primeiro lugar, em resposta a uma pergunta, é o que está mais claro na mente do respondente. O que está mais evidente em sua mente, geralmente, é o que fala primeiro. Pode não ser o verdadeiro ponto certo, mas fornecerá insights a ele. 2. Ouça o tom das primeiras respostas. O tom retratará a urgência ou importância. Os gestos, a altura de voz indicarão paixão. 3. Ouça respostas imediatas e enfáticas. Reações automáticas não são melhores. Acordo absoluto. 4. Ouça uma longa história ou explicação arrastada. Às vezes dita em detalhes, geralmente atraente e interessante. 5. Ouça sentenças repetidas. Aquilo que é dito 2 vezes é o que está na cabeça do locutor. 5,5. Procure respostas emocionais. Aquilo que é dito com paixão ou tem tom diferente. Tudo bem. Você acha que o encontrou. Agora vamos atingi-lo. Aqui estão 4,5 técnicas para atingir o ponto certo.
Faça as perguntas sobre a importância ou significado. Perguntas como: qual é a importância daquilo para você? Ou como isso irá influenciá-lo? Ajudarão a entender melhor a situação. 2. Faça perguntas sobre a área que você considera importante. Se você fez anotações, há algumas áreas para verificar que geram mais interesse. 3. Faça perguntas de uma maneira sutil. Introduza-as na conversa e veja a reação. Se você acredita que é um ponto importante, ofereça soluções que satisfaçam essa circunstância. 4. Não tenha medo de tentar fechar a venda durante toda a apresentação. Reconfirme-o e ouça para detectar a ênfase da resposta do cliente potencial. 4.5. Use e se ofereça uma solução, como eu me comprometeria ou compraria. E variações. Tente, existe uma maneira. Esse tipo de pergunta ou sentença recebe uma resposta verdadeira, porque consiste de uma solução possível a levar à venda. E se eu dividisse em 3 vezes, você se comprometeria a comprar hoje, por exemplo, né? E se eu te desse um batom como brinde, você se comprometeria a me indicar 10 clientes? Ok. Palavras de advertência. Chegar ao ponto certo, às vezes, é uma questão muito delicada. Pode haver outras ramificações que o cliente potencial não deseja divulgar. Sua tarefa é descobrir esse ponto e usá-las para fazer a venda. Use o seu melhor critério. Se você percebe que a questão é delicada, não pressione demais. O ponto certo é enganoso, mas você pode encontrá-lo com uma pergunta ou observação. É um prêmio que você pode ganhar se ouvir o cliente potencial com atenção. É uma ponte que pode levá-lo para a apresentação à venda. O ponto certo é como um elevador. Ele irá até o último andar, a venda. Mas só funciona se você apertar o botão certo. O ponto certo é uma ponte que pode levá-lo à apresentação à venda. Tudo que você precisa fazer é encontrá-lo. Como você o determina? Elementar, meu caro Watson. Em 1888, Sherlock Holmes disse: é um crime inferir antes de ter dados. Você precisa ser detetive para encontrar o ponto certo. E aí aqui tem uma imagenzinha, né? Duas pessoas jantando. Posso lhe oferecer um pouco de crítica construtiva? Quando estiver almoçando com um cliente, não desenhe símbolos de dólares no seu purê de batatas. Ouvir é a parte difícil, ouvir é a parte importante. O ponto certo está na resposta do cliente potencial. Sim! E aí amanhã a gente vai para 81, que aí vai dar certinho mais uma etapa. Aí a gente estava na parte 1.2, aí amanhã a gente vai para 1.3. Olha, estamos caminhando lindamente neste livro. Estou muito feliz. Gente, vou encerrar então. Acho que deu um pouquinho mais de 1 hora o nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado. Para quem está assistindo gravado, não deixa de comentar, seguir a página. E aí depois eu vou mandar o link do próximo livro para vocês, tá? Vou encerrar aqui.